para Trump pode ser o petróleo, mas Venezuela era um foco de perigo. De que eles conquistaram o que eles precisavam e estão avançando. Com licença, se você permitir. Primeiro é que o negócio que é interessante para Trump pode ser o petróleo, mas Venezuela era um foco de perigo para os interesses dos Estados Unidos muito maior do que um simples negócio, né? Se você observar a política da segurança nacional, que foi publicada no ano passado, no fim de novembro, comecinho de dezembro, não lembro a data, você vai ver lá que tem um renascimento da doutrina Monroe, o Colorado Trump. E ali a gente. E lá está claro que o continente americano é dos Estados Unidos, né? Eles querem tentar garantir esse continente para eles. E Venezuela era o foco da desobediência, dos inimigos. Ah, não, porque você é imperialista, porque Hezbollah, porque Hamas, porque os meus sócios são o Irã, é a China, Rússia. E isso também é parte do que está acontecendo, né? O governo dos Estados Unidos, eles têm petróleo. Eu não acho que o problema seja tanto o petróleo, mas, mas sim garantir para eles o continente americano. E para isso eles tinham que solucionar o problema da Venezuela, porque senão as coisas não iam durar muito bem. Quando eles colocaram, né, todo essa operação militar, eles precisavam fazer isso para ter capacidade hegemônica nesse mundo, né, que está se construindo. Eles tinham que mexer com a Venezuela, que era o foco principal de inestabilidade, né? Tem a ver, obviamente, com o petróleo, sempre tem, mas eles têm bastante petróleo, né? Inclusive, o petróleo aqui da Venezuela está com um valor bem baixo, né? Mas, enfim, o que não podia deixar de acontecer era. Eles não podiam permitir que o Irã, que a Rússia, que a China entrasse, né? Aqui na América, na América do Sul, América do Norte, enfim, no continente americano. Toda a questão dos chips, das sanções, etc. E se você acrescentar ainda Cuba nessa equação, todas as partes militares de RLN que estão na Venezuela, em território venezuelano, agora dizem que eles estão indo para a Colômbia, a gente percebe, né? Que realmente tinha muitas coisas em jogo, né? O panorama, a necessidade de solucionar a questão da Venezuela era muito maior, né? Nesse sentido, as coisas estão começando a se solucionar nesse sentido. Uma das primeiras decisões foi com o Panamá, lembra de tirar os chineses do Panamá? Então, eu acho que isso é parte. Margarita, enfim, eu vou voltar para o Ricardo, mas isso me leva a refletir que o mais importante devia ser tirar os chineses, os russos da região, particularmente de Venezuela, né? É, do Caribe, né? Irã, tudo isso. É. E isso quer dizer que, apesar dos problemas que a retomada do investimento na indústria petrolífera, né, que possa ser apresentada, Trump ou a administração Trump estaria disposta a colocar mais dinheiro ou mobilizar tropas para garantir o controle na Venezuela, né? Como você enxerga esse cenário de que essa questão da estabilização não está andando de maneira tão tranquila, né? Que seja necessário um aprofundamento da intervenção americana, inclusive com boots on the ground, né? Como você vê isso? Bom, Margarita está certíssima, né? Tem vários motivos. Inclusive, no caso. Enfim, tem os elementos da China, né? Que obviamente seria interessante debater, né? Porque não é claro até que ponto eles são dispostos a chegar para poder
tirar a China, né, dessa influência, principalmente na América do Sul. Óbvio que isso é parte da retórica, né? Mas na execução a gente tem visto isso na Argentina e em outros lugares. Eles não têm funcionado de maneira muito, eles não têm agido de maneira muito agressiva para tirar a presença da China. Mas Venezuela é diferente. Lá tem um componente doméstico também, né, importante. O componente doméstico é justamente o fato de que Venezuela se tornou o eixo do mal, né, da Casa Branca, porque tinha muitos imigrantes venezuelanos nos Estados Unidos, durante a campanha, né, já tinham marcado o trem de Araguá como a fonte de todo o mal que chegava para os Estados Unidos, movendo fentanilo, matando milhares de estadunidenses. Isso era parte da retórica da campanha, né? E eles queriam tornar isso uma realidade, principalmente liderados por Steven Miller, tem um conjunto de forças nefastas, né? E o governo de Nicolás Maduro, eles consideravam que era uma das fontes mais importantes, né? Que combinava a imigração, os cartéis, o movimento de drogas, junto com todos os inimigos dos Estados Unidos, que são a China, a Irã, etc. E tudo num único pacote, né? Por isso. Eles estavam atacando justamente aqueles navios no Caribe, perto da costa de Venezuela, para falar, né? A gente vai matar os narcoterroristas. Não são traficantes, não são pequenos pescadores, não. Essas são as forças do mal que estão matando estadunidenses todos os dias. Então, eles tinham que criar essa imagem. Ao mesmo tempo, o presidente Trump, ele tem uma capacidade de compreensão da resistência pública nos Estados Unidos muito boa até. Ele é um político hábil para entender a postura da maioria dos estadunidenses e tinha muita resistência às questões militares. Obviamente, foi uma operação ótima, mas o governo americano falou que a gente não vai matar inocentes, a gente não vai ficar lá. Eu não ouvi nada de que o Comando Sul tenha uma relação muito forte com as Forças Armadas de Venezuela ou que eles tenham a ideia de colocar novamente tropas. Estão falando de abrir uma embaixada e fazer as coisas de maneira mais ou menos controlada e não numa escala gigantesca, né? Para poder fazer o que foi feito em países onde os Estados Unidos agiu de maneira militar, né? Ele quer uma presença mínima. Ao mesmo tempo, a questão do Panamá é super importante, não apenas a China. O presidente Trump, desde os anos 80, ele não gostava nem um pouco, né, de ter que entregar novamente o canal para o Panamá, e ele quer o canal de volta, né? Ele vai tentar colocar, dimensionar isso, ele vai tentar fazer isso de novo. No caso do México, quase certeza que vai ter ataques militares, né, contra os cartéis do México. Parece que esse é o objetivo. Então você tem certeza disso? Ah, quase certeza que vai ter ataques. Eu não enxergo, eu não vejo como não possa ter, né? Com ou sem a aprovação do governo. Ok. Margarita, um pouco da política interna na Venezuela. Como ficou a posição depois do dia 3 de janeiro? Mais fragmentada, mais coesa? Para aqueles que se dão um trabalho de ler, né, os jornais, El País, por exemplo, tem um grupo mais próximo, a Caprilli, que tem um posicionamento bastante diferente de Maria Corina. Qual que é o jogo, né, dentro da oposição e como você enxerga a possibilidade de que eles superem, né, esse estado de desunião para empurrar, né, a questão da transição democrática, ordenada, etc. Bom, a primeira coisa que eu diria é que essa opção está na mesa, né? Está sendo debatida. Essa é a opção da sociedade venezuelana, digamos, né? Porque os interesses dos Estados Unidos são outros. Os interesses, obviamente, da cúpula do poder é outro também, né? Tem uma questão aí democrática, e eu diria que no governo, pelo menos o presidente Trump, ele não tem esse olhar, né, tão democrático.
de colocar o seu grupo no poder, porque para Marcos Rubio, acho que isso sim é um projeto de vida, né? De levar a democracia para Cuba e eles deveriam começar com a Venezuela, né? Mas dentro do lobby republicano, cubano, também, né? Eles apoiaram muito fortemente Maria Corina Machado. Eu acho que para a sociedade venezuelana, esse é o projeto, né? Uma mudança política. Nessas eleições, a gente viu, né? Nas eleições de 28 de julho, onde massivamente a Plataforma Unitária Democrática ganhou, né? Com 68%, sem contar que a gente tinha 4 milhões de eleitores fora do país sem direito a votar. Isso poderia ter aumentado em até 80%, né? Então, a gente segue essa rota democrática e isso é muito forte. É o que a gente tem, é a nossa opinião, não os fatores imperiais externos, né? É aí que vem o problema da oposição. Quem é que pode fazer isso, né? Estabelecer a vontade popular, a soberania. Isso se expressa nessas eleições, né, tão contundentes, onde a população venezuelana participou e obteve e Maria Corina Machado obteve o sucesso, né? Ela esteve 16 meses clandestina em um governo como esse, né? Ah, por conta da capacidade que ela teve, né, de se manter ao longo do tempo, na sua luta. Sem ela, não pode ter uma roda democrática, na minha opinião. Junto com Edmundo González, são eles que têm o capital político para conduzir a oposição dessa rota. Foram deixados de lado no dia 3 de janeiro. Eles não tinham informação sobre isso, né? Então, qual foi o trabalho dela? Tentar chegar no presidente Trump com algumas táticas e coisas que não foram muito boas, foram meio desagradáveis, assim como aquela medalha, né, que ele levou pro Trump, enfim. E agora esses abraços com o Cílio Chadiram, que não sei muito bem para quê, enfim. Mas indubitavelmente, ainda está, né, nesse terreno, né, que foi tratado. O que que tem atrás da Maria Corina? Não muita coisa. Esse é um partido personalista. Ele deve ter, né, uma rede importante atrás, porque eles justamente conseguiram essa rede incrível que conseguiu demonstrar a fraude eleitoral da noite do dia 28 de julho de 2024. Tem uma rede de testemunhas que estava junto com as Forças Armadas, né? Porque toda vez que a gente pergunta para os partidos políticos, eles falam que sem as Forças Armadas, eles não poderiam ter conseguido esse 83%, né? Que foram a- é, que- votos que foram escaneados por fora foram computados para mostrar que o Gonzalez tinha ganhado. Então, tem que ser muito discreto com isso, né? Se a gente tem certa capacidade organizativa ali, tem também capacidade de mobilização. Mas sim, o partido é um partido muito fraco. E a Aliança dos Povos é só uma casca, né, que apoia eles, né? É uma coisa muito frágil. Causa R, eles têm um certo poder eleitoral, mas Plataforma Unitária Democrática, né, que conseguiu esse sucesso no dia 28, é, foram eles que conseguiram. Um novo tempo focou em fragmentar, em ter uma opinião diferente. A gente teve um problema aí com a oposição democrática de fragmentação, que depois do dia 28 de julho, eles pareceu aumentar, porque tinha dois diagnósticos diferentes, né? O diagnóstico de continuar operando nas eleições e tentar seguir operando em mesas de negociação, e a de Maria Corina Machado, né? De dizer, tá bom, a gente já viu que a gente quer uma mudança política. Já vimos que as pessoas, né, depois de 7 negociações, não vão querer negociar. Então, isso dividiu muito a oposição, né? Eu vejo que a, a cabeça, né, de que tem que continuar votando é Henrique Caprilli, porque depois das eleições, né,
ele entrou em tudo isso. E Henrique Caprilli, ele ficou bem desqualificado por tentar estar à frente de Maria Corina Machado, fazer essa condução política. Alguns dirigentes de um novo tempo acusaram ela de ser autoritária. É que ela também é muito radical no sentido de que ela considera que não é possível negociar com o governo, né? Não só agora, mas antes, né? Você não consegue negociar com um governo militar, né? Então, essa é a fragmentação. Caprilli está esse espaço da Assembleia Nacional porque ele criou uma organização para participar nas eleições locais, né? E foram um fraude absoluto, o governo fez o que quis. Imaginem, né? Desde 28 de julho já não tem mais nada, não tem uma página, não tem um site onde eles possam ver resultados, etc, né? A gente fala, né, que o presidente tirou tudo e é isso. Ah, olha aqui nossos votos e é isso. Eles tiraram isso de um papelzinho amassado, uma coisa nada a ver, que não faz sentido, não é uma coisa oficializada, né? E, um, e junto com os deputados, né, que são da oposição. Enfim, tem várias oposições dentro desses 20 deputados, como Caprilli, Stalin Gonzalez, etc. Luiz Emílio Rondon está lá também, etc. E eu acredito que eles pensam que esse espaço tinha que ser ocupado, nem que fosse para gerar uma oposição fiel ao regime, mas com a capacidade de falar algumas coisas e incidir, influenciar algumas coisas. Mas para a sociedade venezuelana, isso não faz sentido, é muito fraco, eles não têm um partido importante. E eu diria que estamos nesse labirinto, né? O que nos resta agora, e isso sim eu quero também colocar colocar na mesa, é que a gente tem uma sociedade civil que tem as coisas um pouco mais claras. A sociedade venezuelana tem tem grupos muito abatidos, né, pela perseguição, etc. Temos muita clareza, né? E as pessoas estão saindo às ruas defendendo presos políticos que estão em condições realmente inumanas, né? Essa é uma ideia que mostra um pouco a pouca capacidade, né, desse governo. Eles controlam o executivo, o legislativo, eles, não estão tentando um indulto para liberar os presos políticos. Esse ponto. Pedindo licença para o Ricardo para aprofundar um pouco esse assunto na sociedade civil, temos aqui uma pergunta de Janaína Figueiredo, que é uma jornalista bem conhecida aqui no Brasil. Ela mora em Buenos Aires e ela cobre a região. Ela pergunta sobre a Comissão da Verdade e da Paz, que foi lançada, né? Isso é pura retórica? Ou você acha que é um gesto que pode mostrar um movimento de afrouxamento do regime, uma maior abertura, para que as pessoas sejam, né, liberadas, para que voltem os exilados, porque isso fortaleceria o movimento, né, para a transição democrática. Bom, primeiro deixa eu só acabar o que eu estava falando sobre a sociedade civil. A gente tem organizações de muitos anos de desenvolvimento, com muitas perseguições, muito abatidas, com pouco financiamento, mas elas estão lá, né? Elas são muito prestigiosas para a sociedade. Essas pessoas foram convergendo ao longo do movimento com a liberação dos presos políticos, né? A gente teve oficialmente, né, pelas ONGs do Fórum Penal, a gente teve mais de 2.000 presos políticos depois do 28 de janeiro. Estávamos em 850 até fevereiro, né? Isso foi o que as ONGs registraram. Até o momento, a gente calcula uns 250 pessoas escarceladas, não liberadas, porque ainda são reféns do governo, eles têm medidas cautelares, eles não podem falar das condições em que estiveram presos, se foram torturados, etc. Eles não podem trabalhar em política, têm que sair do país, etc.
Essa é a situação deles. Mas, além disso, no momento em que o governo começou a escarcelar, apareceram mais de 100 presos políticos que estavam calados, né? Porque a família não tinha denunciado, etc. Muitos deles são militares, eles têm medo de denunciar, né? Porque isso vai afetar a sua família, enfim. A gente está falando de uns 1.000, 1.100, eu acho. Nem um quarto dessas pessoas foram escarceladas, né? Então, o poder legislativo, né, ele está controlado pelos irmãos Rodrigues, eles poderiam gerar um indulto, uma lei. Então, isso me mostra muito sobre as intenções, né, de passar para uma mudança de regime político, de passar por uma transição democrática. Agora, sobre a comissão que foi nomeada esses dias, ela acabou de ser nomeada. Eles não têm líderes políticos. Não tem pessoas que negociem esses conflitos políticos. Não tem pessoas da oposição democrática, pelo menos do lado da Maria Corina Machado, né, como eu mencionei, ela é a, digamos, a soberana da soberania popular, né? Finalmente, pessoas próximas ao governo, um deles era o ministro de Comunicações, que está à frente de um sistema, de um grande aparato de propaganda, né? Totalitário. A gente tem toda a sofisticação do mundo para a censura, dos meios de comunicação e é ele que lidera essa comissão agora. Ele é o secretário, né? É uma pessoa, também temos como secretário uma pessoa que é amiga pessoal da presidenta, da presidente. E tem só pessoas próximas ao mercado, né? Tirando um ou outro, que pode ser que eles sejam independentes, profissionais, etc. Já foi falado em uma conta, todo mundo ficou chocado, né, de que essas pessoas estejam aí. Eles falaram, né, que eles acreditam que é possível fechar as coisas nesse espaço. Na minha humilde opinião, eu sempre estive a favor de mesas de negociação, mas as últimas que têm acontecido, eu fiquei mais cética. Eles não estão lá para negociar. Se eles não vão negociar eles não vão negociar uma transição democrática, exceto se for sob pressão dos Estados Unidos. É não pressão, força, né? Força armada. E isso é uma comissão para eles chegarem num acordo entre eles e ganhar tempo. E demonstrar que realmente tem uma convivência, tudo, mas eu acredito que há muito pouca capacidade comparado com outras mesas de negociação, né? Onde a oposição estava lá, com mediadores internacionais, como republicanos, etc., né? E isso está comandado pelo ex-ministro de comunicação. Eu não vejo muita capacidade para ele fazer isso, mas bom, a gente tem que ficar aí na dúvida de que realmente ele vai conseguir fazer alguma coisa ali, né? Mas eu sou muito cética nesse sentido.